Pessoal, boa tarde para quem está presente e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver no YouTube. Mais uma aula, na verdade uma conversa, né? Quem sou eu para dar aula? Sobre a reforma íntima. Então, quem não assistiu, tá no YouTube, só pegar as aulas para trás, todas as aulas vão para o YouTube. E quem já assistiu, muito bem, parabéns, estamos juntos. Hoje nós vamos falar sobre a lei da conservação e eu me permitir sair do espiritismo. Nós vamos falar sobre a lei da conservação, também utilizando o espiritismo como fonte de informação, mas eu gostaria de puxar todos, inclusive eu, para uma coisa mais palpável. Porque muitas vezes a gente lê no Evangelho uma linguagem um pouco mais culta, alguns exemplos que, pelo fato do Evangelho ter sido codificado em 1800 e bolinha, algumas coisas parecem que não são mais aplicadas, outras merecem uma atualização. Tem gente que pensa o contrário, a gente respeita. Mas nós vamos falar dessa tal de lei de conservação e o que ela tem a ver com a reforma íntima. Foi muito legal eu ter pedido para a Kênia trocar, porque essa seria a última aula do curso. E me veio um clique, vamos antecipar essa aula, muito antecipada, porque olhem só, no dia 7 deste mês de junho, a Tcherna, que você está no YouTube não está vendo, mas ela está aqui, ela falou sobre defeitos e virtudes que eu escrevi com a minha letra cretina aqui, né? Depois, no dia 14, a Kênia falou sobre sexo e pornografia. Vai vendo. E hoje eu vou falar de lei da conservação, só que antes de todas essas aulas, nós falamos de karma e dharma e algumas outras coisinhas. Então vamos começar pelo começo. O que vocês vieram fazer aqui? Né? Qual é o objetivo de vocês com essa aula? Autoreflexão. O que mais? Autoreflexão? Reforma íntima. O que mais? Vocês podem falar, tá, gente? Ninguém morde, não. Aprendizado. Aprendizado. Aprendizado por quê? E pra quê? Porque eu creio que cada minuto é essencial e a gente está em aprendizado até a hora da morte. E esse tipo de estudo vem fazer com que a gente reforce, né, o compromisso de valorizar a encarnação, valorizar o corpo, como forma de manifestação mesmo de uma essência maior. E eu acho muito rico esse tipo de palestra, porque é coisa prática. E agora eu vou dar exemplos práticos mesmo. A gente vai sair daquela coisa de teorizar demais e partir para coisa prática. Então vamos lá. Lei da conservação, o termo conservação subentende a manutenção de algo, preservar algo. E se nós estamos falando de preservação, e se a mente, o corpo não sobrevive sem a mente, e nós já falamos de Hermes aqui incontáveis vezes, primeira lei hermética, o universo é mental. Se a sua mente projeta coisas ruins, automaticamente o seu corpo vai receber coisas ruins. Ponto final, isso é verdade absoluta, não tem discussão. Contra fatos, não há argumentos. Se alguém aqui for médico da Terra, ou que estiver assistindo for médico, e estuda um pouquinho sobre sistema imunológico, vai saber que emoções ruins acabam com o intestino e fazem a sua imunidade cair. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Excesso da impossibilidade de dizer não, câncer. Você engolir demais as coisas, câncer. Simples assim. E como é que faz esse negócio de lei da conservação? E por que a gente está falando isso no meio espiritualista? Porque para a manifestação do espírito acontecer de forma perfeita, de forma correta, eu vou tirar o perfeito porque perfeito é longe demais, mas correto, o seu corpo físico precisa estar em ordem. Não se tem manifestação espiritual que preste com o corpo físico ruim. Ah, Chico é exceção da exceção, gente. Não vem me falar de Chico, de Divaldo, porque eles são completa exceção à regra. Agora, nós, réis mortais, que fazemos desenvolvimento mediúnico, que às vezes temos uma dificuldade
absurda de incorporar, até um obsessor, que nem é a coisa mais difícil do mundo para incorporar, quem incorpora? Se o nosso corpo físico não estiver bem, não vai funcionar. E eles vão fazer de tudo para que o corpo físico não funcione. Eles né? Aquela guerrinha espiritual que nós já estamos cansados de falar que nós estamos vivendo. Eu fiz esse rabisco aqui, porque falar que isso aqui é desenho é uma ofensa a quem consegue desenhar, né? E aqui eu escrevi o seguinte: CCO significa chakra coronário. Vamos falar de chakra? Sim, porque senão não dá para entender o resto. Chakra cardíaco é o CC, que não é o suvaqueiro, né? O chakra laríngeo, que é muito importante. Chakra do plexo solar e o chakra básico. Por que eu não coloquei os outros? Para dar um pouquinho de mistério pro negócio, para não entregar o conteúdo logo de cara. E o que tem a ver tudo isso aqui com defeitos e virtudes, vícios, karma, suicídio e etc? Acabei de falar agora há pouco. Todas as emanações negativas, no sentido de qualidade e não de polaridade, elas trazem algum tipo de desequilíbrio para os corpos energéticos, vulgarmente conhecido como chakras. Chakra básico. A Kênia falou o que na palestra anterior? Sexo e pornografia, não foi isso? Autoexcitação do chakra básico. Quando você está lá assistindo aquelas coisas horríveis, que na hora é uma maravilha, né? Mas depois vem o peso na consciência, vem um negócio chamado ressaca moral. E o que nós estamos vendo hoje, meus amigos, nas televisões, nos esportes? Mulheres seminuas vendendo aplicativos de apostas e os trouxas dos homens comprando. E o inverso também é verdadeiro. Homens com corpos perfeitos seduzindo mulheres para vender coisas que não prestam. E tá tudo bem, tá nada, tá tudo errado. Quando você tem uma autoexcitação do chakra básico, ele, por proporção, vai puxar a energia dos demais chakras, porque ele precisa consumir energia. Aí quem que vai implantar um monte de coisinhas em nós? Os nossos irmãozinhos que estão em dor, também conhecidos como obsessores, magos negros, espectros, satanás, diabo, capeta, chama do que quiser. Não faz diferença nenhuma. Dito isso, a sua capacidade de criar coisas materiais diminui. Realização de sonhos requer pensamento. Pensamento requer parte espírito, parte matéria. Então você não vai dar conta de manifestar boa parte das coisas materiais que você gostaria. Tudo por conta de uma pornografia, de um sexo, de uma orgia. Ah, não vai dar nada. Vai dar nada não. Faz, você vê, não vai dar. Plexo solar. Chakra do plexo solar, ele vai diretamente com esse tema de defeitos e virtudes, suicídio e karma. Por quê? A alimentação faz o seu plexo solar girar em perfeita sincronia ou girar mais do que deveria e do mesmo jeito que o chakra básico, ele vai drenar a energia dos outros chakras. E que tem a ver com lei da conservação e reforma íntima. Reforma íntima subentende que você quer se melhorar. Você quer melhorar sua moral, seu corpo físico, seu espírito, para quem sabe um dia talvez você não precisar encarnar mais aqui, se encarnar num lugar melhor, ajudar os outros espíritos que podem estar aqui ou podem estar em outros orbes. Mas se você se alimenta mal, e gente, eu vejo todo santo dia porque eu sou profissional de educação física. Eu sou fisiologista, eu vejo isso todo santo dia. As desculpas das mais estapafúrdias para poder comer coisa que não presta. Eu vou deixar de comer um churrasco? Não. Eu vou deixar de tomar uma cervejinha? Não, mas tem que tomar 24 latas de cerveja? Tem que tomar uma garrafa de vinho? Não precisa. Como diz uma coisa que é meio óbvia, o equilíbrio está no meio. O karma está fora do meio. Nós já vimos essa aula aqui, foi uma das primeiras aulas desse curso. E por que nós insistimos em fazer o que é errado? Por que a gente faz tamanha idiotice? O que a gente ganha com isso? Prazer momentâneo.
Aí depois reclama, não consigo dormir, tive sonhos ruins, meu corpo tá acabado, o meu Exu não baixa, meu guardião não baixa, o espírito não baixa. Meu filho, quem vai baixar é você, no chão, doente. Vamos um pouco mais além. Dentre todos os chakras, para que você consiga ter uma manifestação espiritual, o cardíaco tem que estar funcionando bem, o laríngeo tem que estar funcionando bem, o coronário tem que estar funcionando bem, e dependendo da frequência da entidade que se manifesta, o básico, e tem um chakrazinho ali perto do baço, que ele tem que estar... Não coloquei aqui não, porque eu não sei desenhar baço, tá, gente? Eu não sou bom nisso, vocês perceberam. Mas se ele estiver ruim, você vai ter dificuldade para manifestar. E não é só incorporação, não. Psicografia. No máximo, uma mensagenzinha. Nossa, baixei, tô vendo um negócio aqui. Nem a sua vidência, que eu não coloquei aqui o terceiro olho, né? Nem o terceiro olho vai funcionar direito. Como que você quer trabalhar dentro de uma casa espírita, dentro de um terreiro, dentro de um templo, se você está todo zoado ou zoada? O que custa seguir o preceito da casa um dia? Um dia. 24 horas. E por que vocês acham que todas as casas que trabalham com espíritos, incorporação, mensagens, fala 24 horas antes dos trabalhos, não é para fazer sexo, não é para fumar, não é para beber, não é para comer carne vermelha, não é para comer carne, na verdade, né? Não é para fazer besteira nenhuma. Porque se não falar, eu sou prova viva disso, se não falar para fazer o que a gente chama de preceito nas religiões de matriz africana, virão 30 dúzias de pessoas passando mal. Sabe quem são essas pessoas? Os médiums. Aí trabalha como? 1 hora para recuperar médium que não fez a desgrama do preceito. Porque não podia ficar um dia sem fazer uma besteira. Um dia. Atrapalha os trabalhos da casa, trazem com eles obsessores de toda sorte, e aí às vezes não tem médium para dar conta do serviço. E aí você tem uma assembleia esperando o trabalho de caridade. É dever do médium ser médium 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive quando dorme. E como é que ele consegue fazer isso? Conservando o corpo físico. E como que conserva o corpo físico? Alimentando-se bem. Agora eu vou falar mesmo, eu não estou nem aí com a repercussão que vocês vão ter agora, porque agora eu vou falar. Ser gordo é vantagem? Não é. Ai, gordofóbico, não estou nem aí porque vocês estão pensando. Eu estou usando ciência. Percentual de gordura alto subentende doença coronária, subentende possibilidade de câncer, subentende um monte de doenças. Você tem dinheiro para se tratar por acaso? Não. Então você tem que fazer uma escolha. Livre-arbítrio, vocês lembram da palavrinha livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio é limitado, tá, gente? Não é do jeito que ensinaram para vocês, não. Mas não vou entrar nisso nessa aula. Dito tudo isso, tem aquela pessoa que fala assim, eu prefiro tomar um copo de refrigerante, não vou falar Coca-Cola, porque a Coca-Cola não está patrocinando esse vídeo. Já falei. Eu prefiro um refrigerante porque é mais gostoso. Beba seu refrigerante, esquece de beber água para você ver. Por que vocês acham que nos centros, nos terreiros de Umbanda, por exemplo, tem água para tudo quanto é lado? Elemento fundamental para o funcionamento do corpo humano. Aí vagabundo faz o quê? Toma coca. Ou ele prefere tomar um licor, pinga, cachaça, porque o Exu mandou beber. Não, criatura. O Exu não mandou você beber porra nenhuma. Ele mandou você beber água. Quem colocou na sua cabeça que é para você beber cachaça foi você. Porque eu vi na internet um terreiro que fulano fumava e bebia. Você não está nesse terreiro, você não é esse tipo de médium, você não está lá. Logo, não se aplica para você. Simples assim. Mas aí tem um outro probleminha. Para que os chakras todos, não só os 7 básicos, não só os 7 básicos. O 8º, se a gente colocar o chakra ali que está no rumo do baço, que auxilia na incorporação. Mas para que todos funcionem
O seu corpo precisa ser forte. Forte de ser musculoso? Não, mas ele precisa ter músculos. Para quê? Exemplinho para vocês. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que pai Tomás quer incorporar em mim. Seria uma honra, mas eu acho que eu não tenho essa moral toda com ele, não. E vamos supor, para quem nunca estudou a incorporação de arquétipos da Umbanda, saiba que arquétipo de preto velho se manifesta na região. Começa dos pés, sobe e a concentração da força é na região lombar. Quer dizer que, a depender do seu condicionamento físico, seus músculos, articulações e coluna, você vai ter um problema sério quando a incorporação acabar. Ah, mas o preto velho tem que me curar. Ele não tem que nada. Ele tem que vir fazer o trabalho dele. No máximo, limpar os miasmas que você, porventura, drenou durante o trabalho. Ele não tem que te dar cura de nada. Ele tem que te ensinar a fazer. Agora, se você acha que a obrigação dele é te curar, você está numa religião, numa doutrina muito errada. Vamos lá. Pai Tomás veio. O que vai acontecer? Energia super forte aqui no rumo da lombar. O que vai acontecer com o meu tronco? Quem aqui já incorporou o preto velho? Nossa, mas vocês estão mortos, hein? Misericórdia, pelo amor de Deus. Não, eu vou jogar água fluidificada, ver se vocês acordam. A força veio aqui, começa a tombar para frente. Vamos supor, eu não estou dizendo que pai Tomás, ele se manifesta assim, é um exemplo. Aí vamos supor que ele está aqui, misifina, não, vamos trabalhar. Aí você arruma um banquinho para ele. Aí ele vai lá e senta e fica 2, 3 horas incorporado. Na hora que ele sair, meus amores, você vai sentir dor na coluna. Para você levantar, vai ser um parto não, porque parto deve doer muito mais que isso. Você vai sentir dor na coluna a noite inteira e talvez no dia seguinte. É porque ele te machucou? Não, é porque você não fez a lição de casa. Quero o quê? Gente, ir para academia é um saco? É. Eu concordo, é. Você vai naquele lugar lotado de gente fazer uma coisa que você não gosta. Eu sei, é ruim. Mas por que você bebe água, criatura? Não é para se manter vivo? Não é para o seu corpo funcionar bem? Musculação é igual água. Goste ou não, aceite ou não, é igual água. Se o seu corpo não se movimenta, se o seu corpo não faz o mínimo de força para se manter forte, você não vai dar conta do serviço. E se você não der conta do serviço, seu corpo vai falhar, cedo ou tarde. Aí não adianta o Ozempic, que agora o povo acha que o Ozempic é a salvação para o mundo, e não é, tá? Vocês vão nessa de Ozempic para vocês ver os rebotes que vocês vão tomar. Aí depois reclama, eu usei Ozempic, aí eu engordei depois de 10 quilos, porque foi burro. Não consultou um profissional formado e competente. Porque a pressa é inimiga da perfeição e é um chamariz para espírito negativado. Nossa, vocês não sabem como que eles gostam de vocês. Eu vou tomar um negocinho e vai dar nada. Toma! Na hora que acordar, vou fazer uma citação à novela A Viagem, porque ela voltou a passar e para mim é uma novela muito boa. Vai acordar igual o Alexandre lá no umbral, sem saber o que aconteceu, com o povo te chamando de suicida. Quem não faz musculação, gente, pelo menos um pilates. Isso eu faço. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Se cutucar um pouquinho mais, copa alguma coisa. Pelo menos um pilates. 2 vezes por semana, ou musculação 3 vezes por semana, gente. Não precisa ficar 1 hora, 2 horas, não precisa. Meia horinha que você fez o exercício, mais uns 10, 20 minutos de ergometria, vai embora para casa. Seu corpo, associando isso a uma alimentação mais equilibrada, eu não estou falando para viver igual blogueiro não, gente. Coma seu arroz, seu feijão, sua carne. Não existe alimento que engorda ou que emagreça. O negócio é o conjunto. E se vocês, criaturas, você que está assistindo na internet também, se vocês querem pular alguma fase, alguma etapa do processo de fortalecer o seu corpo físico,
fortalecer a sua mente e, consequentemente, seu espírito e os demais corpos, que eu não vou entrar nessa questão, fica longo demais, você vai colher uma coisa que você não quer. E depois não adianta chorar. Não adianta, eu quero apometria. Apometria não vai resolver. O problema é seu. Foi você que escolheu fazer desse jeito. Ah, mas me falaram. Quem te falou? Meu amigo, ele é formado? Não. Você vai seguir seu amigo pra quê? É a mesma coisa de você seguir, baixou o Satanás aqui, ó. Vou contar uma historinha pra vocês. Essa história que o Oder vive contando. Tá lá no centro, baixa a entidade, falando que é Bezerra de Menezes, falou pra casa não fazer mais caridade. Sério? Bezerra de Menezes? É sério? E os trouxas, quase todo mundo acreditou. Ainda bem que de vez em quando tem uma pessoa com mínimo de senso, falou, mas peraí. O espiritismo, ele é pautado em caridade. A gente vai parar de fazer isso? É sério? Aí eu pergunto para vocês. O corpo de vocês precisa de movimento, água e equilíbrio. Por que vocês não fazem os três? Qual que é a dificuldade? Ah, dinheiro, gente, sério. Estamos passando por momentos de dificuldade? Sim, tá tudo difícil, tá caro pra caramba, etc. Sempre tem uma solução, gente. Tem uma academia mais barata, tem alguém que... Entendeu? Sempre tem. Se você não se levantar e ir atrás, o milagre não acontece. Eu já dei essa palestra aqui. Milagre não existe. E não adianta falar que existe porque não existe. Só existe para quem vai atrás, para quem constrói o milagre. Se você levantou, tomou sua água, fez seu café da manhã, trabalhou, foi para academia, treinou, bonitinho, 2 a 3 vezes por semana, fez seu preceitinho um dia antes de ir para o centro, ou para o terreiro, sabe-se lá onde você trabalha, isso não interessa. Aí você vai começar a ver que as coisas vão melhorar. Que aquela incorporação que você sofria, igual um condenado para executar, ela vem mais fácil. Que as dores que você sentia quando incorporava um vovô ou um outro guia, para não falar que eu só falo de Preto Velho, vamos falar do nosso amado Divaldo que nos deixou. Quando ele incorporava a Joana de Ângeles, ele também vinha para frente. Morreu com quantos anos? 90 e... Quanto? Quase centenário, cara. Ele tinha uma vida equilibrada. Quando eu falo fazer exercício, gente, não é pra vocês ficarem gigantescos, não, até porque é impossível. É só para cuidar do corpo. Aí a gente vai para esse cara aqui, ó, vícios. Aspas. Nossa, eu sou viciado em café. Eu falava isso, estou vencendo o vício, tá, pessoal? Estou trabalhando nisso. Mas tem gente que é viciado num negócio chamado fumo. É a pessoa que tá doida para levar um fumo, né? E qual que é o problema do fumo? Já indiquei aqui o livro Mãos de Luz. Quem não leu, leia. Ele é chato no começo, mas depois ele faz sentido. Agora eu vou rebiscar de novo. Alegria do Herê que habita em mim. Ó. Vou apagar esse cara aqui. Cara feio da peste, né? Ainda bem que você falou. Não vou usar o preto. Não, acho que vai. Há 2 aulas do curso atrás, salvo engano, eu falei sobre tela etérica. Vou falar de novo porque os vícios estão aqui. Nós temos aqui, vou colocar ele com a mãozinha na cintura porque ele está fazendo pose. Esse aqui é o fulano de tal. Todo mundo ouviu falar sobre aura. Certo? Aura e teletérica não é a mesma coisa. Mas, ao redor desse cara aqui, tem uma tela. Que é como se fosse uma capa. Como se fosse uma capa que cobre todo o corpo espiritual dele. Vou falar assim para ficar mais simples. Toda vez que fulano de tal, ele vai fumar um cigarrinho, cigarro, vape, né, que é esses negócios de pendrive, que o povo fuma pendrive. Gente, 2025 o povo fumando pendrive, né? E o povo fala que nós já estamos na regeneração. Enfim. Toda vez que ele fuma, qualquer tipo de fumo,
começam a surgir fissuras nessa tela. E aí, o que acontece? Esse vermelho aqui não vai dar, não, vou fazer de azul. Vem aqui o capetinha, coloca o implante nele. E é rápido, tá? Não demora nada para fazer isso. Principalmente se ele é um cara que quando ele vai fumar, ele está associando a outro vício, que pode ser a cafeína. Geralmente quem fuma cigarro gosta de fumar e tomar café ao mesmo tempo. Geralmente. Implante instalado, esse cara aqui vai ter como se fosse um controle remoto na vida do fulano de tal. Aí toda vez que o fulano de tal quiser largar o vício, o capetinha vai lá, aperta um botão e fala, não, vamos fumar. E às vezes, ele fuma um beckzinho. E tem gente que acha que não começa com maconha, começa assim. Da maconha, ele experimenta a coisa mais pesada. Aquele pozinho branco, pó de giz, né? Que não pode falar os nomes aqui, por causa do YouTube acha ruim. Só que aí ele vai ficar sem dinheiro, ele vai ficar naquela crise de abstinência, ele vai querer qualquer tipo de entorpecente. Ele vai para onde? Crack. Barato, vicia rápido e o efeito é imediato. Dá uma olhadinha no centro de Goiânia para você ver quantos pontos de cracolândia nós temos. Olha para a boca desse pessoal, se eles têm dente na boca. Olha para o corpo deles. Às vezes 30 anos de idade com um cara de 90. Mal conseguem andar às vezes. Dessa tela etérica aqui, já aconteceu episódios de pessoas chegarem nos terreiros sem tela etérica. Você imagina o trabalho que foi para essa pessoa, para os médiuns da casa e para os espíritos que auxiliam a refazer essa tela etérica. Não é fácil, não é rápido. Dá muito trabalho. Agora imagina se os médiuns da casa também não fizeram os preceitos. Se eles não praticam lei da conservação. E lei da conservação, gente, eu estou falando de fumo, mas é excesso de medicamento. Porque tem gente, os médicos que me perdoem, mas eu conheço um monte, que qualquer problema, remédio. Ah, não sei do que, remédio. Não sei do que, remédio. Ah, eu preciso estudar. Vem Vance. Toma, fica doido, estuda pra caramba, depois vem um rebote. Tá morto, a pessoa parece um zumbi. E tem que trabalhar. Com o que o médico trabalha? Começa com V e termina com idas. Ah, obrigado, plateia. Vidas. Eu adoro quando vocês participam. A participação de vocês hoje está maravilhosa. E aí o que acontece? O médico trabalha com vidas. E os médiuns também. Como que o médico tem a pachorra de estudar, igual um condenado? Tá certo, tem que estudar. E aí ele vai pro plantão dele morto. Quem é ele no jogo do bicho para chegar no hospital morto e querer cuidar de outro morto? São dois mortos conversando. Se tivéssemos todos vidência, vocês iam ver a zona que estão os dois. E o médico não é vítima, porque ele estudou, ele sabe. Ele sabe o que faz bem e o que faz mal. E o que nós vemos hoje em muitos centros espíritas? Vários médicos do plano terreno doentes. Por excesso de remédio. Vício. Defeitos e virtudes. Dia 7 de junho. Aula sobre vícios. Foram 2 aulas atrás, salvo engano. Falamos sobre isso. E a gula? Está envolvido. O que a gula vai acarretar? Problemas cardíacos, problemas renais, problemas hepáticos. Isso tudo é lei de conservação, meus amigos. E isso tudo pode ser ou deixar de ser suicídio. Porque suicídio é você amarrar a corda e pular. Você pode ser um suicida indireto. Você pode todo santo dia falar, não, só mais uma dosinha não vai dar nada. Até o dia que você faz o check-up, o médico falou, você está com cirrose, negão. E aí? Faz como? Então, meus amores, para simplificar, eu estou me contendo muito. Falei que eu não ia me conter, mas estou me contendo ainda. Porque esse é um assunto, gente, que não dá mais. Nós estamos em 2025, não dá mais.
para ficar tapando sol com peneira, para ficar enxugando gelo. Chega! Não dá mais. Se você está fazendo desenvolvimento mediúnico, para com essa burrice, porque é burrice sim. Para que você vai fumar? Para que você vai beber? Não vai te ajudar em nada. E outra, 2025, pessoal. Nós temos inúmeras ferramentas que não necessitam você fumar para fazer a defumação. Caso você esteja num candomblé, numa umbanda, numa igreja que seja fazendo a defumação, não precisa ficar fumando charuto. Gente, espírito não precisa de presente. O maior presente para o espírito é você cuidar de você, fazer a caridade e auxiliar ele também na evolução dele. Agora eu vou além, eu te cito karma aqui. Ai, descobri que sou médium. Aí você está falando para todo mundo que é médium. Não faz porcaria nenhuma para melhorar a mediunidade. Aí, quando o dirigente espiritual vem, incorpora a entidade, fala assim, ó, vai trabalhar que dia, filho? Ah, mas eu não quero incorporar. Problema seu, meu amor. Você tem duas escolhas. A que vai te ferrar muito tempo ou a que vai te desferrar mais rápido. Às vezes a pessoa falou que você é médium, mas não é de incorporação, criatura. Você vai só doar uma energia, você vai aplicar, você tem a cura nas suas mãos. Ansiedade, né? Chama-se ansiedade mediúnica. Acabei de inventar, vou até patentear esse nome. Ansiedade mediúnica. Moral da história. Você, médium, que fala não vou desenvolver, você está atrapalhando, talvez, não só uma entidade se desenvolver, mas às vezes uma legião de entidades que dependem de você. Ah, mas a entidade não é espírito de luz? É. Não é mais evoluído que eu? Pode ser um pouco mais evoluído, como pode ser muito mais evoluído. Mas se ela se manifesta em terra para trabalhar, significa que ela tem trabalho para fazer. E ela depende de você. Como diz aquela música, depende de nós, né? Então, é a mesma coisa. E se você se alimenta mal, não faz exercício, fuma, bebe, vícios de toda sorte, sexualidade desenfreada, pornografia, filmes de terror, fazem parte da lei de conservação, sim, senhores e senhoritas. Filme de terror é ótimo para implante negativado, é maravilhoso. Por quê? A mente humana não sabe distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Haja vista que você acabou de colocar o filme de terror lá. Poltergeist. Clássico. Horrível filme. Aí você vê a casa tremendo, os objetos, e você começa a sentir medo. Mas você sabe que aquilo ali não existe. Mas você sente medo. Às vezes, não passa um Wi-Fi lá. Vocês sabem que não passa. Vocês sabem. Não vem falar que passa que não passa. Aí você dá uma de machão. Não, esse filme, fichinha. Na hora que dorme, acorda todo mijado. Por quê? Você acha que esse povo que fez filme de terror foi ter inspiração onde, criatura? Não foi no Hospital Maria de Nazaré. Isso eu garanto para vocês. E aonde está a sua culpa nisso? Por ter assistido. Por ter assistido tomando uma bebida alcoólica ou alguma coisa que seja em excesso. Tudo em excesso faz mal e tudo em excesso vai contra a lei de conservação. E se vai contra a lei de conservação é suicídio. Ponto final, contra fatos não argumentos. Pergunte qualquer entidade séria. Qualquer. Difícil entender? Perguntas? Tem um gatinho miando aqui, está protegendo a gente. Então, meus amigos, para a gente encerrar. Não é porque eu sou professor de educação física, não é porque eu quero que as pessoas tenham um corpo bonito, eu não quero nada disso. Até porque eu tenho que cuidar de mim, da minha esposa maravilhosa que está aqui. Eu tenho que cuidar de mim e dela. Eu não tenho que cuidar de vocês. Do mesmo jeito que o meu guardião, ele vai cuidar de mim quando eu permito que ele cuide. E tudo isso é lei da conservação, sim. Porque se eu tenho uma vibração de M, ele não consegue se aproximar. Gente, está em tudo quanto é material de espiritualidade. É só ler. Ler e fazer. Agora vamos para a parte prática, que é para ficar fácil de entender.
que vocês vão fazer? Eu lembro que, algumas aulas atrás, salvo engano, na primeira aula, nós fizemos uma atividadezinha sobre as coisas que cada um de vocês ia melhorar. E que nós íamos cobrar essa atividade na última aula, que seria essa, né? E dia 7 desse mês de junho, nós pegamos uma caixinha com um papelzinho e dentro deles tinha uma virtude. O pessoal tirou, olhou, quem quis comentar, comentou, quem não quis, tudo bem, a gente respeita. E por que a gente fez isso? Para que vocês reflitam e venham a agir. Porque ter a informação não significa ação. E agir, às vezes, até que com um pouquinho de informação a menos, é mais vantajoso do que ficar parado. Porque em um erro que você comete, você pode aprender alguma coisa que preste. Mas se você não fizer nada, você vai continuar sendo um nada. Então, dica básica. Musculação 3 vezes por semana. É para pegar pesão? Não. É só para o seu corpo se fortalecer. Haja vista que, olha o pessoal que está na terceira idade, a terceira idade mais avançada hoje para atravessar uma rua. Olha a dor de cabeça que é. E vocês que moram em Goiânia sabem que sinal de pedestre fecha rápido. Aí tá lá o senhorzinho andando nessa velocidade. Tá certo que naquela época que ele era mais novo, não tinha essa cultura de ir para a academia fazer musculação. Até porque as pessoas ainda acreditam que terceira idade fazer musculação machuca. Machuca se não fizer. Pergunte qualquer ortopedista, qualquer cardiologista e qualquer neurologista sério. Eles vão te... E o fisioterapeuta também. Eles vão te responder a mesma coisa. Se não fizer musculação, vai se lascar. Não com essas palavras. Essas palavras são minhas. Musculação 3 vezes por semana. No mínimo 2 litros de água por dia. Mínimo, tá? Tome sol, gente. 10 minutos, 15 minutos de sol. Mas tomar sol com protetor solar não adianta muita coisa, né? Tome sol. Pelo menos 3 vezes por semana, gente. Não dói, não. Alimente-se de forma variada. Prato colorido. Uma comida de boa qualidade, sem excessos. Não precisa contratar um nutricionista de R$1.000 para você saber o que te deixa empanzinado, o que te deixa sem ir ao banheiro e o que te faz bem. Gente, é só testar. Vocês sabem disso. Dentro de vocês, dentro de todos nós sabemos o que faz bem e o que faz mal. Café, aprenda a tomar café sem açúcar. É um processo. Lei da conservação é um treinamento. Reforma íntima é treinamento. É igual musculação. Se não treinar, o corpo não fica forte. Mediunidade, se não treinar, não melhora. Então, meus amores, é isso. A lei da conservação, ela é vital para a reforma íntima. E se você pula essa parte aqui, você não está praticando reforma íntima, porcaria nenhuma. Viu que agora eu segurei o palavrão, né? Ela ficou brava que eu falei um palavrão ali, eu vi na cara dela. Mas é porque eu não aguentei. Eu tive que soltar eu estava nervosa. Então, pessoal, quem não faz isso aqui e quem fala amanhã eu vou começar, amanhã pode ser que você não acorde. Ou pode ser que você acorde lá no umbral, com um monte de, como diz o povo, nossos irmãos evangélicos, com um monte de satanás lá, um monte de demônio, chamando você de suicida, puxando seu pé. E tem coisas piores que podem acontecer também, tá? Só não vou entrar nessa aula porque não faz parte deste tema. Mas um recado que eu dou para vocês, pode ser meio chocante. Por mais que nós tenhamos nossa hierarquia espiritual, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Isso está além do espiritismo, isso está além das religiões, tá? Por mais que nós tenhamos nossa hierarquia espiritual, eles também têm os problemas deles, eles têm suas dificuldades e eles estão tentando nos ajudar porque eles também querem evoluir. Só que a depender do caminho que nós venhamos a escolher, a nossa alma é de quem pegar. Fica a dica para vocês. Porque se vocês acham que vocês vão desencarnar, vai ter um tapete vermelho, anjos tocando harpa, seria maravilhoso se fosse assim, né? Anjos tocando harpa, Chico Xavier te esperando, meu irmão, venha, esquece.
Esquece, tem nada disso. Então, a alma é de quem pegar. E vou adiantar uma coisa, é mais fácil com as nossas limitações, os nossos vícios, as nossas preguiças, ao desencarnar, ir para o umbral e ficar lá, como diz nossos amigos paulistas, uma cota, né, que é um tempão, do que a gente já ir, nesse caso, de arrasta para cima no bom sentido. Vai fazer um estágio lá embaixo. E a depender de suas faltas, de suas preguiças, é facinho pegar a sua alma e fazer o que quiser com ela. Mas o que quiser. Até porque nós que estudamos espiritualidade já temos noção do que é supramundo, o que é fractal de alma, o que é... já sabemos disso tudo. Se vocês não saibam, por favor, estudem. É importante. Então, quando desencarnar, não é facinho, não. Vocês estão aqui, acredito, por algumas razões. Primeira, porque querem se melhorar, assim como eu também quero. Por isso que eu estou aqui. Ou nada para fazer em casa. Pode ser, mas tinha uns programas mais divertidos também, né? E a terceira eu esqueci, mas essa duas já tá bom. Então, meus amores, reflitam para não ser refém de espírito obsessor, para não ser refém, agora mensagem subliminar, de arconte, para não ser refém de mago negro. Lá do outro lado, eles detêm a magia com o estalar. Aqui nós temos dificuldade. E é muito fácil enganar o ser humano, gente. É fácil demais. Basta colocar um pouquinho de medo nele. Por que é que vocês acham que as religiões estão lotadas de fiéis? Medo. Ah, mas eu sou temente a Deus. Medo. Você não tem que ser temente a Deus. Você tem que ser temente a você. Te deram a oportunidade de vir resolver. Se você está com medo de outras coisas, você vai ficar parado. E se você faz as coisas porque você tem medo, você não faz de coração aberto, você faz porque você tem medo. E respeito não se ganha através do medo. Respeito se merece. Certinho, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Para quem está no YouTube, não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar esse vídeo. E daqui a algumas semanas, nem sei qual que é a próxima aula, mas nós estaremos aqui de novo. Eu agradeço o ouvido de vocês. Hoje eu confesso que eu falei um pouco mais alto e foi proposital. E eu espero que todos nós venhamos, quase que eu caí aqui atrás, a refletir sobre isso. Lembre-se, vou falar pela última vez, sua alma é de quem pegar. Quem chega primeiro no umbral é espírito de luz ou é espírito trevoso? 3 pontinhos, interrogação, fica a dica. E muito obrigado e até a próxima aula. Tchau para vocês. Muito bem. Ela quer pergunta. Ligou. Só lembrando que quem assistiu o nosso lar ou leu o livro, né, um dos problemas do André Luiz foi justamente porque ele pecou na lei da conservação. É isso. Hashtag fica a dica. Simples assim. Alguém quer falar? É só um comentário. Peraí. Dá pra. Não, é porque o pessoal escuta, é importante. Só colocar. Algumas vezes que a gente teve assim, a graça, o privilégio de comunicar com mentores da casa, uma preta velha maravilhosa que nos auxilia aqui, vovó Maria Joaquina. Maravilhosa. Em cada atendimento que ela falava com todo o amor do mundo, toda a humildade, ela deixava o recado para todos que passavam na frente dela. Não agradeça. O que a preta velha quer é ver os filhos dela bem. Não tem que falar obrigado. Você estando bem, a preta está bem. E essa casa, graças a Deus, tem, assim, apesar de toda simplicidade, toda humildade, tem um amparo, uma egrégora muito maravilhosa. E ela dizia, né, nos seus atendimentos, que a cada pessoa que sofre pelo outro, que ela daria um único ensinamento. Em vez de amar o outro, aprender a amar a si primeiro. Cuidando de si, se amando, como é o que Jesus disse, né? Amar o próximo como a ti mesmo, a gente em primeiro lugar. E muitas causas de sofrimento, de dor, de desespero, de depressão,
é excesso de atribuição ao outro e esquecimento de si mesmo, né? E eu lembro muito bem dela falar esse recado, que eu achei muito sábio, sabe? Com toda simplicidade é a pura verdade, né? E essa aula de hoje tem tudo a ver. Amar, amor próprio, né? Autocuidado. Parabéns, viu? Foi O ótimo. homem chegou aqui, viu? E nós sabemos também, ó. Passa lá. Peraí. Leva lá. É bom porque quem está em casa escuta e é muito enriquecedor o que vocês têm a dizer. Obrigada. E nós sabemos também que nós temos que entender os propósitos de Deus para cada um de nós aqui nessa fase da Terra, né? A nossa missão nessa fase de transição na Terra. Então, não é por acaso que nós estamos aqui nesse momento. Então, nós temos que entender através das nossas intuições, né, das mensagens que a gente recebe das entidades, as coisas que vêm para nós, os recadinhos do alto, o nosso propósito aqui na Terra nesse momento. Muito importante, né? Alguém mais quer falar? Gente, isso aqui é uma democracia espiritual, vocês podem falar, tá? Então, já que ninguém quer falar, eu vou me despedir. O meu amado Guardião do Fogo está aqui do lado. Por isso vocês estão vendo que ele se espiripax, é comum quando ele aparece. Agora estou começando a sentir um calor absurdo. Eu não vou dar passagem por conta do horário, tá? Respeitando as regras da casa. Mas muito provavelmente, todas as vezes que eu falo com essa coisa mais enérgica, ele está bem próximo. E o Guardião do Fogo, para quem conhece, é um doce, mas quando precisa falar sério, ele fala. E para nós, para cada um de nós, pode ser a última chance. E se for a última chance, aproveite, porque é na última chance que muitos milagres, quando se vai atrás desses milagres, podem ser feitos. Então, ele saúda cada um de vocês que está aqui, que decidiu vir, porque quer aprender de alguma forma, quer se melhorar. Ele diz que contem com ele. Estou segurando aqui porque eu estou ficando emocionado, eu gosto muito quando ele aparece. Então contem com ele, porque o fogo, ele destrói só aquilo que não presta. Chamem por ele, que ele vai se fazer presente na vida de cada um de vocês. Assim como ele se faz presente na minha vida. E já me tirou de muita coisa difícil. Já me ensinou a fazer muita coisa que eu achei que era impossível, ele me ensinou. Então, para você que está assistindo também, é isso. Eu agradeço mais uma vez todos vocês, você que está em casa. A gente se encontra no próximo episódio dessa odisseia chamada Reforma Íntima. Tchau, tchau.